Uma mãe devastada pela perda e determinada a fazer justiça com as próprias mãos. Diante das câmeras, ela eliminou brutalmente chefes de cartéis para vingar sua filha. O que levou essa mulher ao limite? E como essa história terminou? Prepare-se para descobrir. Miriam recebeu uma ligação exigindo $22 mil para libertar sua filha. Desesperada, pagou o resgate, mas nunca mais a viu. Foi então que decidiu caçar os responsáveis por conta própria, capturando 10 membros do cartel em busca de justiça. Esta é a incrível e trágica história de Miriam Rodrigues. Em 2012, a filha de Miriam, Karen Alejandra Selém Rodrigues, de 20 anos, foi sequestrada em San Fernando, Tamaulipas, uma região notória pela presença de cartéis. Como tantas outras famílias, os Rodrigues receberam um telefonema exigindo resgate. Miriam e seus familiares venderam tudo o que tinham, esperando trazer Karen de volta em segurança. Eles pagaram, mas a jovem nunca retornou. O primeiro instinto de Miriam foi procurar as autoridades. Ela acreditava que a polícia e o governo ajudariam a encontrar sua filha, mas o sistema de justiça mexicano, especialmente no combate aos cartéis, é conhecido por sua lentidão e ineficiência. Miriam buscou a polícia local, a federal e até funcionários do governo, implorando por ajuda. No entanto, tudo o que encontrou foram desculpas, burocracia e indiferença. A verdade era brutal. Os cartéis possuíam tanto poder que nem mesmo a polícia ousava desafiá-los. Corrupção e medo impediam as autoridades de agir. Para piorar, casos como o de Karen se multiplicavam pelo país, tornando-se apenas mais um entre tantos. Com o passar dos meses, Miriam perdeu a esperança na justiça oficial. Se não fizesse algo, os assassinos de sua filha jamais seriam punidos. Foi então que Miriam tomou uma decisão extrema. Ela própria caçaria os criminosos. Com frieza e determinação, estudou os cartéis, mudou sua aparência para não ser reconhecida e assumiu diferentes identidades. Miriam se infiltrou em círculos criminosos, reuniu informações, seguiu pistas e usou redes sociais para rastrear os sequestradores de sua filha. Um a um, os localizou e garantiu que fossem presos. Seu plano era arriscado e solitário, mas deu resultado. Miriam foi responsável pela captura de pelo menos 10 membros do cartel. No entanto, sua luta teve consequências. Ao se tornar um símbolo de resistência contra os cartéis, Miriam também se tornou um alvo. O cartel sabia que ela estava desmontando suas operações e que sua coragem inspirava outras vítimas a se manifestarem. O perigo se tornou uma presença constante em sua vida, mas ela se recusava a parar. Então, ela começou a planejar como encontraria as pessoas responsáveis pela morte de Karen. Miriam não tinha experiência como investigadora, mas sua dor e determinação eram combustíveis poderosos. A busca pelos assassinos de Karen começou com uma pequena pista. Um jovem chamado Sama, membro do cartel, se ofereceu para ajudar por $2 mil. Embora essa pista não trouxesse Karen de volta, deu a Miriam o nome de um dos sequestradores. E isso era tudo o que ela precisava para começar. A partir desse momento, Miriam passou a reunir pistas obsessivamente. Ela encontrou Sama no Facebook e, através do perfil dele, identificou um de seus amigos pelo uniforme de sorveteria. Miriam passou horas observando a loja, esperando que o amigo de Sama aparecesse. Quando finalmente aconteceu, ela o seguiu. Miriam estava se tornando uma detetive por conta própria, juntando informações e descobrindo quem era responsável pelo destino de sua filha. Ela passava dias e noites vasculhando redes sociais, notícias antigas, relatórios e qualquer fonte de informação que pudesse ajudá-la a identificar os sequestradores de Karen. Seu instinto e atenção aos detalhes eram impressionantes. Não demorou muito para que ela reunisse algumas pistas relevantes. Mas Miriam não se limitou à internet. Ela usou seu charme e astúcia para conseguir mais informações. Ela fazia perguntas de maneira estratégica, seguia rumores e, lentamente, mapeava a rede de pessoas envolvidas no crime. Era um trabalho arriscado. Ela estava investigando um dos grupos mais perigosos do México. Mas o medo não a impediu. Miriam decidiu se disfarçar para se aproximar dos membros do cartel,
sem levantar suspeitas. Ela se tornou uma mestre em se misturar. Criou várias identidades para conseguir informações, mudando sua aparência e comportamento sempre que necessário. Em um dos disfarces, ela vestiu um jaleco branco e fingiu ser uma funcionária da saúde, realizando pesquisas na comunidade. Em outra ocasião, se passou por uma vendedora ambulante. Cada vez que assumia uma nova identidade, Miriam mudava a cor do cabelo, o estilo de roupa, até mesmo sua maneira de andar e falar. Seu talento para o disfarce a tornava invisível para aqueles que estava rastreando. Com o tempo, ela conseguiu montar uma rede de conexões e identificar os culpados. O primeiro alvo foi um dos membros de baixo escalão do cartel. E se você está gostando do vídeo, quero convidar você a se inscrever no canal para receber mais vídeos interessantes como este. Miriam o seguiu por dias, estudando seus hábitos, os lugares que frequentava e os momentos em que estava mais vulnerável. Ela anotava cada detalhe. Finalmente, quando teve a oportunidade certa, o confrontou. Mas Miriam não simplesmente o atacou. Usando sua inteligência, enganou o criminoso, fazendo-o acreditar que não era uma ameaça. Quando ele percebeu, já era tarde demais. Miriam o entregou às autoridades. Essa foi apenas a primeira captura. Depois disso, Miriam continuou sua caça. Ela não estava apenas perseguindo pequenos criminosos. Alguns dos alvos que encontrou tentaram sair do cartel e recomeçar a vida. Alguns se tornaram religiosos. Outros abriram pequenos negócios. Mas para Miriam, não havia perdão. Nada poderia apagar o que fizeram com Karen. Em uma ocasião, ela rastreou um dos envolvidos até uma capela. Ele estava rezando quando Miriam o confrontou. Algumas pessoas tentaram intervir, mas ela foi firme. Onde estava a compaixão de vocês quando mataram minha filha? Zrenia perguntou. O homem foi levado pela polícia naquele mesmo dia. Nem sempre foi fácil. Havia momentos em que Miriam teve que se esconder por medo de represálias. O cartel começou a perceber que uma mulher misteriosa estava entregando seus membros às autoridades. Eles tentaram identificá-la, mas Miriam era cuidadosa. Ela sabia que qualquer erro poderia ser fatal. Ao longo do tempo, Miriam foi responsável pela prisão de pelo menos 10 membros do cartel. Cada uma dessas prisões foi uma vitória pessoal. Mas nada disso foi fácil. Ela trabalhou em estreita colaboração com a polícia, fornecendo provas e ajudando na captura dos criminosos. No início, as autoridades não lhe deram muita atenção. Mas a quantidade de provas que Miriam reuniu era inegável. Com o tempo, os membros do cartel foram sendo presos e condenados. Miriam Rodrigues ficou tão obcecada pela busca por vingança que sua própria família mal a reconheceu. Ela se transformou, e foi em meio a essa obsessão que ela encontrou um dos responsáveis pelo sequestro e assassinato de sua filha. Joel Rubio Flores, um homem que havia sido um jovem problemático, agora era um cristão transformado, morador de uma cidadezinha chamada Aldama. Miriam começou a frequentar a mesma igreja que ele, e foi ali que o encontrou. Ela o denunciou, e a polícia o prendeu. O povo, chocado, pediu clemência, mas Miriam respondeu com dureza. Onde estava a compaixão quando me mataram minha filha? Suas amigas, preocupadas com o caminho que ela estava seguindo, se uniram para lançar uma campanha pública. Mas a história de Miriam não estava nem perto do fim. Ela havia caçado mais de 30 assassinos de aluguel ligados ao cartel responsável pela morte de sua filha e os colocou atrás das grades. Mas, em março de 2017, quase 2 dúzias desses assassinos fugiram da prisão, gerando pânico em Miriam. Foi nesse momento que ela passou a temer por sua vida e pediu proteção ao governo, que enviava patrulhas esporádicas. Mas sua família estava exausta, sem saber mais o que fazer, e queriam que ela parasse. Miriam não ouviu. Ela ainda tinha pessoas em sua lista, e mesmo após tanto sofrimento, não descansaria até encontrar todas as respostas. Miriam seguiu seu caminho, e em algum momento, começou a rastrear uma jovem mulher, que na busca por redenção,
havia deixado a cidade e começado a trabalhar como babá. Miriam a seguiu até sua casa, onde ela encontrou pistas que indicavam que a mulher ainda estava em seu caminho. A situação se intensificou. Durante uma perseguição, Miriam acabou se machucando, mas a polícia conseguiu prender a mulher. Porém, a batalha dela estava longe de terminar. Apesar dessas vitórias, Miriam sabia que estava fazendo inimigos perigosos. Em março de 2017, 29 presos fugiram de uma penitenciária em Ciudad Victoria. Entre eles, estavam sequestradores de Karen. Miriam sabia que estava em risco. Pediu proteção policial, e embora patrulhas tenham sido enviadas para sua casa, não foi o suficiente. No dia 10 de maio de 2017, Dia das Mães no México, Miriam foi brutalmente assassinada. Naquela noite, enquanto mancava até sua porta com o auxílio de muletas, um Nissan branco parou em frente à sua casa. Os passageiros eram alguns dos criminosos que ela ajudou a prender. Eles abriram fogo contra ela, disparando cerca de uma dezena de tiros antes de fugirem. O marido de Miriam a encontrou no chão, ainda segurando a bolsa onde guardava uma pistola. Mas o ataque aconteceu rápido demais. Miriam morreu ali mesmo, em frente à sua casa. Sua morte gerou revolta. O governo mexicano foi duramente criticado por não protegê-la. Apesar das ameaças que ela vinha recebendo, o sistema falhou com Miriam, assim como falhou com Karen. Mas sua história de coragem não foi esquecida. O legado de Miriam vive em sua luta por justiça e na determinação de uma mãe que nunca desistiu. O caso de Miriam Rodrigues é um testemunho brutal da falha do sistema de justiça e, ao mesmo tempo, da força de uma mãe determinada. Diante da impunidade e do descaso das autoridades, Miriam fez o que parecia impossível. Caçou, investigou e entregou à polícia aqueles que destruíram sua família. Ela se tornou um símbolo de coragem, mas também uma lembrança dolorosa do preço pago por quem ousa desafiar o crime organizado. Sua morte não foi apenas um assassinato, foi um recado. O cartel queria silenciar uma mulher que ousou enfrentá-los, mas, ironicamente, sua história ecoa mais forte do que nunca. Seu legado vive na memória das famílias que ainda buscam justiça e na inspiração que deixou para aqueles que se recusam a aceitar a impunidade. O México falhou com Miriam. Falhou ao não proteger sua filha e depois ao não protegê-la. Sua luta solitária nos faz refletir. Quantas outras mães tiveram que se tornar investigadoras por desespero? Quantas vidas poderiam ser salvas se o Estado cumprisse seu papel? A tragédia de Miriam não deveria ser apenas uma história triste, mas um chamado para que algo mude. Se você achou essa história impactante, confira este vídeo sobre as prisões femininas, que são piores que a morte.